Então vamos começar. É uma aula de Srila Maharaj, esse trecho pelo menos. É um trecho forte. O que quer dizer que é forte? Ele fala coisas que às vezes não gostamos de escutar. Mas é a pura verdade. A pura verdade do nosso caminho. Mas ainda nós não gostamos de escutar, porque ainda não estamos nesse nível. Mas temos que saber que isso é o correto. Algum dia, se fizermos a prática devocional correta, algum dia chegaremos a fazer o que Srila Maharaj está falando, o que ele vai falar agora. Mas não é para desanimar. Mas sabemos que esse é o correto. Temos que saber que esse é o correto. Então ele vai falar isso. Algumas pessoas, como ele mesmo diz, algumas pessoas não vão gostar, mas temos que saber qual é a prática correta. Vida perfeita em casa. Sua Divina Graça Om Vishnupad Bhakti-Nimala Acharya Maharaj, 4 de junho de 2020. O livro Shri Upadesh 3, Orientação 3, descreve a vida girihasta, em família, como alguém deve criar e manter sua vida girihasta. É preciso entender isso. Estou dizendo coisas muito fortes. Talvez alguém não goste. Você pode manter uma vida de chefe de família em sua casa, mas essa casa deve ser sempre um lugar para praticar a consciência de Krishna. Vejo que mesmo aqueles que vivem em nossos templos podem não estar seguindo adequadamente. Eles não participam do Mangal Arati, entre outros, porque se tornam preguiçosos. Mas eu tenho visto muitos devotos que vivem em família, seguindo tudo muito bem. Sozinhos ou em família, moram em uma casa, fazem Mangal Arati, cantam, cozinham e oferecem a boca. Enquanto que vi no templo muitos sannyasis que não chegam para o Mangal Arati. Eles dormem. Eles não vêm para o Mangal Arati da noite. Eles dormem novamente. Então, Srila Maharaj está comentando o que ele escreveu no livro Orientação 3. E não há nenhum problema em viver em família. Não é obrigado a viver no templo. Mas temos que tomar consciência, viver em família, mas como ele está falando, seguindo as práticas devocionais. A vida em família não é para o desfrute. A vida em família é para servir Deus juntos, com a sua família ou não, ou servir sozinho. Não importa, mas temos que seguir. Então ele diz que ele conhece muitos devotos que vivem em família, não vivem no templo, e são muito dedicados, fazem corretamente as coisas. E ele já viu na Índia muitos sannyasis. Sannyasis é um monge que prometeu, ele fez o voto, que ele ia dedicar as suas palavras, as suas ações e os seus pensamentos para Deus, para Krishna. Mas, mesmo fazendo esse voto, Srila Maharaj já viu alguns sannyasis na Índia que não participam dos aratis, o arati da manhã, o arati da noite. Então, não é porque é sannyasi que está fazendo a coisa correta. Então, e não é obrigado a ser sannyasi, não é obrigado a morar no templo. Mas se vamos morar em casa, vamos morar com a família, temos que praticar da forma correta. É isso que ele escreveu no livro e agora ele está explicando na aula do dia 4. E agora ele continua com algumas partes mais fortes. Eu já disse muitas vezes como deveria ser a atitude do marido em relação à esposa. Certa vez, um devoto procurou Srila Gorakshora Babaji Maharaj e disse que se casaria. Srila Gorakshora Babaji Maharaj disse: sem problemas, você trabalhará e fará as compras, e sua esposa cozinhará e oferecerá a boca. Depois disso,
sua esposa honrará a prachada primeiro, e você pegará os remanescentes dela. Então você entenderá que sua esposa não é para sua diversão, seu desfrute. Sua esposa é serva do Senhor, e você é servo dela. Não pense, eu trabalho, dou dinheiro. Além disso, você não deve fazer sexo. Você entende? Marido e mulher ficam juntos e só devem fazer sexo para gerar um filho. Nada mais. Sexo é apenas para conceber um bebê. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur e Srila Gaura Kishoradas Babaji Maharaj disseram muitas coisas sobre isso. Certa vez, quando Srila Gaura Kishoradas Babaji Maharaj chegou a Navadvipa de Vrindavana, ele costumava ficar em um banheiro público cantando. Alguém lhe perguntou: Prabhu, você está neste banheiro, não está sentindo o cheiro ruim? Srila Gaura Kishoradas Babaji Maharaj respondeu: eu posso tolerar esse mau cheiro, mas o que não posso tolerar são os Potyagirihastas, chefes de família podres, ou os Grihamedis, chefes de família imersos em questões da família, aqueles que são envolvidos no apego à família. Gaura Kishoradas Babaji Maharaj é o guru iniciador de Srila Bhaktisiddhanta. No altar aqui do templo, Srila Bhaktisiddhanta está no meio e Gaura Kishoradas Babaji Maharaj está à direita dele. E ele viveu mais ou menos no século XIX, mais ou menos não, ele viveu no século XIX. Então, ele tinha essa concepção, e é a concepção correta, que o marido não é porque ele trabalha que ele traz o sustento. Hoje em dia as coisas também não é só o marido que trabalha, mas na época era, principalmente na Índia. O marido trabalhava, trazia o dinheiro, e aí ele queria tudo para ele, que a mulher o servisse. Então agora que Kishoradas Babaji Maharaj está falando, o marido traz o dinheiro em casa, a mulher cozinha, ela oferece para Deus no altar, e ela é a primeira a comer, a honrar a prachada, a comida que foi para o altar e voltou. Ela é a primeira, e o marido tem que comer o remanescente, tem que comer o resto da mulher. Essa é a concepção, porque o marido serve a mulher, e a mulher serve Deus. A mulher serve Deus, o marido serve a mulher. Não é o oposto, como muitos pensam. Essa é a cultura da Índia, essa cultura Gaudiya Vaishnava. Então, e aí que a Acharya Maharaj fala palavras fortes para nós, que não é para o marido ter a mulher para desfrutar dela. E ele entra no ponto do sexo ilícito, que são os regulamentos que temos que seguir. Que temos que fazer, os 4, na verdade são 5 regulamentos que temos que seguir, 5 práticas. E quais são essas 5 práticas? Não matança de animais, não sexo ilícito, não jogos de azar, não intoxicação, depois eu explico cada uma, e não acumular dinheiro desnecessariamente. Então, todos esses 5 preceitos que temos que seguir para a evolução espiritual, senão estaremos fazendo a prática devocional, mas estaremos com uma âncora nos segurando na evolução espiritual. Então temos que seguir esses 5 princípios. E cada princípio tem níveis de princípios. Então quando você fala não matança de animais, né, não matança de animais, claro, a gente está falando principalmente de vaca, porco, ave, qualquer tipo de animal, não comer ovos, né, não estimular, mas também tem outros níveis, tipo você matar um inseto, você matar algo que você acha que está te prejudicando, uma barata, que é um inseto, uma aranha, que é um aracnídeo, enfim.
e qualquer coisa, não matar, não contribuir para a morte deles. Então, existem níveis disso também. Aí, quando é dito não intoxicação, intoxicação é tudo que altera a nossa consciência. Mas tem níveis, tem coisas que alteram mais a consciência, outras não. Por exemplo, o álcool altera muito a consciência. Uma droga ilícita no Brasil, porque tem alguns países que não é ilícito, maconha, cocaína, sei lá, LSD, crack, sei lá qual mais droga tem. Mas tudo isso daí é intoxicação. Mas se você for fazer realmente ir a fundo e querer seguir mesmo a não intoxicação, tudo que tem cafeína é intoxicação. Por quê? Porque a cafeína, ela estimula o nosso corpo, ela dá taquicardia. Por que ela dá taquicardia? A cafeína ou a qualquer estimulante? Porque estimula a adrenal. Temos uma glândula, chama suprarrenal ou adrenal. Ela produz adrenalina e corticoide, cortisol. Então, ela acelera o batimento cardíaco. E como que você vai querer meditar em Deus, cantar o Santo Nome, escutar uma aula, fazer um arati, ler uma escritura com atenção, se você está naquele estado de euforia, porque a cafeína produz isso. Ah, mas eu não sinto nada. Claro que sente. Você está tão intoxicado que você tem que aumentar a dose para sentir realmente, como quem nunca usa e usa uma vez. Mas, quando você vai fazer um exame cardíaco, alguns exames, você não pode tomar café durante um período. Por quê? Porque ele altera o batimento cardíaco. Isso é uma defesa do corpo. A adrenalina, ela é produzida por uma fuga, nos primórdios, quando algum animal ia te atacar, descarregava essa adrenalina. E hoje todo mundo fala, adrenalina, eu gosto da adrenalina. Isso era uma defesa do corpo. Para quê? Para você fugir, acelerar o coração rapidamente, você fugir, sair correndo, enfim. Mas hoje usamos da forma errada. Então, também a intoxicação, você tomar qualquer tipo de cafeína. E café, tem cafeína, claro. Chá mate, chá verde, tem cafeína? Claro que é numa dose menor, mas tem. Então, como você falar em tomar álcool, o álcool, mas a Escritura não está falando, não tome álcool, não se intoxique com tantos por cento de álcool. Tem algumas bebidas hoje que estão na moda, fermentadas. E como diz Shilachara Maharaj, né? Algumas pessoas não gostam de ouvir isso. Mas temos que falar a verdade. A pessoa pode até tomar, mas tem que ter consciência. Existe uma bebida hoje que está na moda, chama kombucha, e ela tem álcool. Ah, mas a dose é muito pequena, mas tem álcool. Claro que não é como você tomar um whisky para quebrar o princípio, mas também você está quebrando o princípio. Como Srila Govinda Maharaj falou, tinha um devoto criticando o outro, falando que o outro devoto estava se intoxicando, e Srila Govinda Maharaj virou para esse devoto que estava apontando o dedo para outro e falou, você toma chá. Então, não temos que apontar o dedo para ninguém, mas temos que ter a consciência do que é o correto mais estrito. Então, quando Shilachara Maharaj fala que a pessoa que vive em família, o marido, a mulher, enfim, o casal, o sexo é somente para a procriação, é o nível estrito da regra, do preceito que temos que seguir. Mas nós somos ocidentais, todo mundo faz isso, entre casais e não casais. O problema é muito maior quando é entre não casais, mas entre casais, como que vamos gradativamente nos libertar desse desfrute material? Fazendo serviço devocional. O serviço devocional vai tirando esse gosto material do prazer dos sentidos e dando um gosto superior. E podemos também controlar, como diz Shilachara Maharaj, controlar com a inteligência.
Se sabemos que algo não é bom para a nossa devoção, vamos controlar com a inteligência. E gradativamente vai ficando mais tranquilo as coisas. Mas temos que ter essa noção. Temos que saber. E não é só a nossa filosofia que fala isso. Hoje eu estava lendo essa aula, porque postaram hoje essa aula no site internacional, oficial da missão. E aí eu lembrei de há uns anos atrás, eu não lembro quantos anos, quando esse Papa último, acho que é Francisco o nome dele, né? Eu não tenho certeza, mas creio que é o Papa Francisco. Quando ele assumiu o título, né, de Papa, foi feita a eleição lá e ele assumiu, o papado, né, que chama, algum repórter foi e fez entrevista com ele e perguntou: e o senhor vai liberar a camisinha, o preservativo? Veja só que repórter sem noção, perguntar isso para uma pessoa que é um líder espiritual. Queria pegar, claro, algum ponto, né, para dar ibope, para dar mais público. E aí o Papa falou, não. Aí o repórter virou e falou, olha só como as coisas são deturpadas, né? Aí o repórter falou para ele, então o senhor é a favor da AIDS? Em nenhum momento o Papa falou isso. Ele falou que ele não ia liberar para os católicos o uso da camisinha. E aí o Papa respondeu para o repórter, se as pessoas fizerem, os católicos, fizerem sexo no casamento, não há necessidade de usar camisinha. Quando estiverem casados e não pular a cerca. Então não é que o Papa é contra, não é que o Papa é a favor da AIDS ou de qualquer doença transmitida sexualmente. Ele colocou o que a Bíblia fala. Ele é o representante máximo do catolicismo mundial. Então, também lá tem isso de não sexo ilícito. Só que o sexo ilícito para eles é no casamento, né? Mas quantos católicos, garotos, adolescentes ou não, que não são casados e estão fazendo algo que o Papa não concorda? E por que o Papa não concorda? Porque está na Bíblia. Pelo menos ele falou, eu não li a Bíblia, mas ele falou isso. Então, não é só nossa filosofia que preserva isso. Agora, temos que saber que esse é o correto. Não conseguimos agora, não há problema. O que vamos fazer? Vamos sair da consciência de Krishna porque não conseguimos seguir tudo corretamente? Não. Vamos continuar, vamos cantar mais a Japamala, vamos mais ter a associação com os devotos, assistir os programas, cantando junto, honrando Prachada, e gradativamente, algum dia, quem sabe, a gente chegue nesse ponto. Algum dia, quem sabe. Mas temos que saber o que é o correto. Como quando o Srila Acharya Maharaj também fala, não devemos comer fora de casa, não devemos comer nada que não seja oferecido no altar. É o correto, mas todos nós conseguimos fazer isso o ano inteiro, em todas as refeições? Não. Por quê? Porque temos a gula, temos ainda o desfrute dos sentidos, queremos o desfrute dos sentidos. Mas gradativamente vamos perdendo esse desfrute dos sentidos, a vontade de desfrutar dos sentidos. Então é uma aula forte, né? Srila Acharya Maharaj, ele mesmo sabe que é uma aula forte, mas não podemos encobrir a verdade. Ele está falando a verdade, por quê? Porque está nas Escrituras. Não podemos encobrir a verdade, temos que abrir a verdade para todos. Mas não conseguimos fazer ainda, não há problema. Vamos praticar, 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 como ele diz, e gradativamente algum dia chegaremos nesse ponto de só honrar Prachada, só comer o que vai para o altar, de nunca mais irmos num restaurante comer boga, porque Srila Govinda Maharaj também falava, comer boga, comer o que não é oferecido no altar. O que quer dizer boga? Boga quer dizer desfrute. O desfrute é de Krishna.
Então, se você come algo que não vai para o altar, você está desfrutando daquilo. E virá a reação sobre isso. E aí, por isso que vem a reação, Srila Govinda Maharaj falava, comer algo que não vai para o altar é comer pecado, ingerir pecado. Temos que saber disso. A verdade é dura para todos, mas temos que saber disso. Temos que ter isso, um foco. Eu não consigo ainda, mas eu sei que esse é o correto. Então, não temos que ficar contra Srilacharya Maharaj. Não temos que ficar bravos porque não conseguimos fazer aquilo. Isso está na escritura Gaudiya Vaishnava. Nós somos Gaudiya Vaishnava. Nós pertencemos à Sampradaya Gaudiya Vaishnava, Rupanuga Sampradaya. A Sampradaya, a linha devocional de Rupa Goswami. Ele fala isso. Então, não temos que ficar nervosos, com raiva, nada. Temos que seguir o processo e gradativamente vamos nos tornar um discípulo correto. Alguém tem alguma pergunta? Senão continuaremos a ler. A vida fácil é pecaminosa. As pessoas criam uma vida confortável para si mesmas, desfrutam com sua família, seus netos, desfrutam com tudo. Além disso, tenho visto tantos devotos estrangeiros que realmente se casam aos 70 e 80 anos. Eles vão morrer amanhã, mas hoje eles se casam. E não apenas isso, eles se casam com garotas de 15 e 20 anos que estão em condições de serem netas. Estes não são girihastas adequados. Essas pessoas são grihamedi, têm muito apego à família. Você pode morar em uma casa, mas sempre pense em Krishna, pense no templo, pense em Gurudev. Nos dias em que vejo o serviço devocional ocorrendo em minha casa, sinto que Goloka se manifestou lá. Srila Bhaktivinoda Thakur. Então, Srilacharya Maharaj fala, viver em família, temos que viver em família para servir Deus, a família inteira, em conjunto, ou se a pessoa sozinha faz o serviço a Deus, a família não há problema, mas temos que servir Deus. Não é viver em família para continuar o desfrute, porque o desfrute está no sentido oposto da devoção. Não há como ter os dois. Se você quer uma devoção mais profunda, você tem que ir largando do desfrute material. Se você não quer uma devoção profunda, se você não quer a busca por Deus, então continue desfrutando, não há problema. Você voltará na próxima vida, e na próxima, e não sairá da roda do Sansara, a roda das reencarnações, porque nós só estamos aqui porque nós ainda queremos desfrutar. Temos uma chance de sair dessa roda da reencarnação? Sim, como? Seguindo o que o Guru fala. Seguindo as instruções do Guru, porque o Guru vai nos mandar servir Deus, da forma que ele vai orientar. Então, a vida confortável, como diz Srilacharya Maharaj, é uma vida pecaminosa. Por quê? Porque você está desfrutando. E quando você desfruta, você explora o outro. Desfrute quer dizer exploração. Não há como não ter exploração no mundo material. Sempre estamos explorando o outro. E para sair disso, temos que servir. E o serviço vai nos tirar gradativamente desse desfrute material. Mas são palavras difíceis de nós escutarmos, porque nós fazemos justamente o oposto. Nós ainda queremos o desfrute. Todos nós queremos desfrute. Quem não quer desfrute, comente aí se tivesse todo mundo ao vivo, eu ia mandar levantar a mão. Mas quem não quer desfrute, comente aí no Instagram, no Facebook. Eu não quero desfrute.
E se alguém fizer isso, está mentindo. Já falei logo para que está mentindo para ninguém escrever, porque aí eu vou ser obrigado a falar que você está mentindo. Todos nós queremos desfrutar, todos nós que estamos aqui no mundo material, com exceção dos devotos puros, que têm a consciência correta de Deus. Esses não querem. Esses querem somente servir Deus. Mas nós estamos no caminho do desfrute ainda. Mas conhecemos um guru fidedigno. Quem não conhece ainda um guru fidedigno, eu apresento aqui do meu lado, Srila Acharya Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj. Eles são gurus fidedignos, na minha opinião, na minha fé. Então, temos como sair desse buraco que estamos, do mundo material, do mundo do desfrute. Só depende de nós. Temos o livre-arbítrio de fazer isso. Mas temos que saber o que é correto e o que não é correto. Não podemos viver no mundo da Alice no País das Maravilhas. Desfrutar não é bom para a vida devocional. Então, quando o Srila Acharya Maharaj fala que o sexo entre casais ou não é para produzir filhos e somente isso, não para o desfrute, é a pura verdade. Porque existe algo que você consiga desfrutar dos 5 sentidos, como essa relação, marido e mulher, enfim, ou, né, não importa o gênero, nem o tipo de opção sexual, não importa. Ele está falando sexo, não importa de qual forma. Então, não existe nada que tenha os 5 sentidos sendo desfrutados ao mesmo tempo como isso. Por isso que ele está falando isso na aula. E se ele falou é porque ele achou importante. Não temos que ficar com raiva dele nem com a nossa filosofia, como eu disse antes. É o correto, não conseguimos, mas não tem problema. Vamos praticar a vida devocional. Algum dia conseguiremos fazer da forma correta as coisas. Se você adora as deidades todos os dias, se sua esposa cozinha para as deidades todos os dias, se você oferece boga todos os dias, se você canta todos os dias, se você faz kirtan, então não é uma casa, é Goloka Vrindavana, mundo transcendental. Estas são as palavras de Srila Bhaktivinoda Thakur. No entanto, se sua casa é apenas para diversão, então é uma casa. Então você é um Grihamedi. Estou dizendo coisas muito fortes. Talvez alguém não goste. Eu sei que muitos não gostam de mim porque falo de modo direto. Então temos que ter uma casa onde haja adoração à deidade. A deidade pode estar numa foto, ou o guru na foto, claro. Onde tenha kirtan, onde tenha canto de japamala, onde tenha leitura das escrituras, dos livros da missão, onde esse tipo de serviço devocional não é uma casa normal, é Goloka Vrindavana. Olha só o que Srila Acharya Maharaj está falando. Goloka Vrindavana, o lugar mais elevado do mundo transcendental. Se você faz isso todos os dias na sua casa, não é uma casa normal, como uma casa de desfrute. A casa de desfrute não tem nada a ver com o mundo transcendental, mas uma casa de devotos, grihasta mesmo, que moram em família, é o mundo transcendental. Se você praticar todos os dias essas coisas. Por quê? Porque é o serviço a Deus. E no mundo transcendental, em Goloka Vrindavana, ou qualquer lugar do mundo transcendental, só existe serviço a Deus. E no final, Srila Acharya Maharaj fala, algumas pessoas não gostam dele, porque ele fala as coisas direto, ele não fica encobrindo. E Srila Siddhar Maharaj falava, a meia-verdade é pior do que a mentira. O guru tem que ser real, o guru tem que falar, o guru é pesado. O que significa pesado? Ele
não é nada vai abalar ele. Nós somos leves, qualquer vento, qualquer coisinha nos tira da devoção. O Guru é pesado, o Guru fidedigno, ele é pesado e nem sempre o que ele fala é agradável para os nossos ouvidos. O Guru que fica somente agradando você, falando que você pode fazer tudo. Ah, isso pode, aquilo pode, o outro pode, não há problema. Aonde ele vai te levar? Para o mundo transcendental? Ele é o capitão do barco, ele está te levando para o mundo transcendental, deixando você fazer o que você quer, falando que não há problema em comer fora de casa, que não há problema em não comer prachada, honrar prachada, falar que não há problema em quebrar os 5 princípios. Ele não vai te levar para o mundo transcendental. Para onde ele vai te levar, eu não sei. Mas para o mundo transcendental, não. Então, um devoto puro, como Srilacharya Maharaj, ele está dando a orientação correta para nós. Pelo menos ele fala a verdade. Aí temos que analisar e falando, realmente, eu não consigo fazer tudo isso. Eu não conheço praticamente ninguém que consegue fazer tudo isso. Tirando os devotos puros, né? Que eu considero alguns devotos puros. Mas eu não conheço mais ninguém que consiga fazer isso. Nós estamos no caminho. Todos nós estamos no caminho de prática. Temos que praticar. Todos os dias, não é uma vez por semana. O Gaudiya Vaishnavismo, Srila Siddhar Maharaj fala isso no seu livro. A busca por Sri Krishna na realidade belo. O Gaudiya Vaishnavismo não basta você fazer a prática uma vez por semana, ir uma vez por semana ao templo, cantar junto uma vez por semana, honrar prachada uma vez por semana. Não basta. Não é questão de ser o Gaudiya Vaishnavismo. Se você quiser ir para o mundo transcendental, não basta fazer isso. Tem que ser todos os dias. E quanto mais fizer, maior a chance de nós conseguirmos isso. Não é fácil ir para o mundo transcendental. Uma vez, Sripata Tapasi Maharaj falou para Srila Govinda Maharaj, quando ele foi para a Índia, ele falou para Srila Govinda Maharaj, nossa, como é difícil. Ele contou isso já para muitas pessoas. Ele contava isso. E aí Srila Govinda Maharaj falou para ele, e quem falou que ia ser fácil? Não pode ser fácil algo que é eterno, que existe a felicidade plena, e é eterno, e a consciência plena. Como pode ser fácil um local assim, para chegar lá? Nós temos o passaporte. O Guru, quando nos iniciamos com ele nos deu o passaporte. Agora temos que ter o visto para entrar lá. Srila Govinda Maharaj também falou isso. Um devoto que convivia com ele me contou. Ele falou, por mim eu levaria todo mundo para lá, comigo, para o mundo transcendental. Mas Krishna não vai aceitar. Porque nós não estamos preparados para ir para lá ainda. Por quê? Porque ainda queremos algo para nós, queremos o desfrute. Como a pessoa vai querer ir para o mundo transcendental, querendo ainda desfrutar, não consegue controlar, nós não conseguimos controlar nem nossa boca, nem nosso paladar, não conseguimos controlar a boca nem no que falamos e nem no que comemos. Como queremos agora, nesse momento, ir para o mundo transcendental? Temos que limpar a alma devagarinho, com a prática, como vocês estão fazendo agora, escutando. Escutar é a coisa que Deus mais gosta que façamos. E falar é a segunda coisa que Ele mais gosta é escutar. E a coisa que Ele mais gosta é falar sobre Ele, cantar o Santo Nome. Então, vocês estão escutando agora a aula de Acharya Maharaj. Foi lida a aula dele do dia 4, e todos esses dias estamos lendo, e hoje também, e vamos começar o livro, né, de Srila Siddhar Maharaj, enfim, já lemos de Srila Govinda Maharaj. Todo mundo tem condição já de pregar, todo mundo tem condição de falar Harikatha, falar sobre Deus.
E é isso que Krishna mais gosta. Qual o intuito de ficar escutando as aulas e aulas e aulas e aulas? Aprender e distribuir não é só para nós. Temos que aprender para distribuir, porque se aprendermos somente para nós, guardarmos para nós, não é o caminho de Bhakti Yoga, isso é Jnana Yoga, o caminho do conhecimento. Nós temos que aprender para divulgar o que aprendemos, não é segurar para nós. A pessoa que fica segurando para si o que ela sabe, ela não vai a lugar nenhum. Tem algumas pessoas que ainda fazem isso, mas não temos que fazer isso, temos que distribuir. Mahaprabhu falou isso. Vá distribuir a consciência de Deus para os mais caídos. Então temos que fazer o que Mahaprabhu, que Deus veio nos dar há 535 anos atrás. Alguém tem alguma pergunta? Vamos ver se tem alguma pergunta. Se alguém tiver alguma pergunta, faça. Se não, vamos começar a ler o livro A Busca Amorosa ao Servo Perdido, de Srila Siddhar Maharaj. Por enquanto, ninguém está fazendo pergunta. Então, vamos começar a leitura. Se surgir alguma pergunta sobre o que foi falado, ou sobre o livro, ou qualquer outro assunto relacionado à devoção, pode fazer. Então, vamos começar o livro pelo prefácio. A busca amorosa ao servo perdido, compilado de conversas informais de Sua Divina Graça, Srila Bhakti-Rakshita Shridadevi Goswami Maharaj. Prefácio. Um teólogo cristão predisse que o cristianismo estava à beira de uma revolução copernicana. Antes de Copérnico, acreditava-se que a Terra era o centro do universo e que o Sol e outros planetas orbitavam a Terra. Até recentemente, no mundo ocidental, pensava-se que o cristianismo era a concepção central da divindade no universo teísta. Mas desde que o homem ocidental começou a olhar para o Oriente, descobriu uma pluralidade de concepções teístas orbitando a suprema verdade. Aceitando essa pluralidade, devemos também aceitar as gradações de superior a inferior que acompanham o teísmo. Tal como os planetas estão situados conforme sua atração gravitacional pelo Sol, as variedades de concepção teísta situam-se na esfera superior ou inferior conforme sua atração pelo centro absoluto. A concepção Krishna da divindade trata da atração irresistível pelo centro infinito de todo amor, beleza e harmonia. O infinito pode se dar a conhecer ao finito, e o agente divino através de quem essa função se manifesta é Shri Guru ou o guia divino. Sua divina graça, Srila Bhakti-Rakshita Shridadevi Goswami Maharaj, é um agente da divindade e o mensageiro dessa realidade suprema. Ele nos lembrou que somos todos filhos do néctar e que teremos de morrer para viver, mergulhar a fundo na realidade e entrar na terra da dedicação. Na medida em que nos sacrificarmos neste plano, nos tornaremos libertos de sua influência e seremos atraídos através da dedicação para o plano mais elevado da realidade, onde os divinos passatempos se movem de maneira tortuosa. E ali encontraremos o tesouro oculto do doce absoluto no serviço a Srimati Radharani. Veja só, né? O prefácio desse livro, como são as coisas, né? Ele confirma o que Srila Acharya Maharaj falou nessa parte da aula que lemos agora. Temos que ter o sacrifício material para
ir para um plano superior. Sem o sacrifício material, sem o sacrifício de fazer a prática devocional, aceitar o favorável e rejeitar o desfavorável, não chegaremos ao mundo superior, não chegaremos a viver com Deus. Temos que morrer para viver, como Srila Siddhar Maharaj falou. Morrer da onde? Do desfrute material, morrer do mundo material, mas não abandonar esse corpo. Morrer dessa concepção errada que nós temos, que a felicidade vem através do desfrute material. E morrer para viver. Viver aonde? Viver na prática devocional, começar a prática devocional e ter o gosto superior. Enquanto continuarmos nesse desfrute material, como atingiremos um gosto superior? Srila Govinda Maharaj uma vez falou para um devoto: você não pode se apegar a coisas pequenas se você almeja algo grande. Veja só que palavras sábias. Você não pode se apegar a algo que é pequeno se você almeja algo grande. E o desfrute material é pequeno. Por quê? Porque é temporário. Mesmo que você consiga desfrutar até o último minuto da sua vida, é temporário. Quando você abandonar esse corpo, acabará tudo. E na próxima vida, a grande probabilidade, se você desfrutou muito essa vida, na próxima você não vai desfrutar. Você virá cumprir esse desfrute. Você virá resgatar esse desfrute que você fez sobre as outras almas. Então, é pequeno, o desfrute material é pequeno em relação ao desfrute não, mas ao prazer que algum dia teremos fazendo a prática devocional. É pequeno perante Goloka Vrindavana ou qualquer lugar do mundo transcendental. O que conhecemos de felicidade aqui é ínfimo perto do que é Ananda, a bem-aventurança, o êxtase do mundo transcendental. Quem diz isso? Eu não sei isso, eu nunca estive lá. Nós nunca estivemos no mundo transcendental. A alma que atinge aquele plano não volta para o mundo material. Somente Nitya Jiva são as almas ou associadas de Deus quando ele vem, ou os representantes como os gurus. Nós nunca estivemos lá. Mas os gurus falam, as escrituras falam como é lá, como é o mundo transcendental. Então, eles falam que isso é infinitamente superior, claro, ao mundo material. O mundo material tem morte. Vai acabar tudo que conseguimos materialmente. E lá não, lá é eterno. E além de ser eterno, é a felicidade eterna. A bem-aventurança, a felicidade plena, o tempo todo. Não pode ser fácil. Então, esse livro aqui no prefácio foi falado justamente para corroborar o que Srila Acharya Maharaj falou na aula. Então veja só como ele não está exagerando na aula dura dele, que ele mesmo viu que era dura. Ele não está exagerando. Temos que saber qual é a profundidade real. O que é real e o que não é real. Tem uma pergunta aqui, depois continuaremos a parte 2 do prefácio. É uma pergunta longa. Vocês têm que ter paciência porque tem um problema visual e demora um pouco para ler. A pergunta é de Amrita Didi. Aí ela fala: então a questão do desfrute é relativo, se tratando de devotos. Aqui em casa, eu e meu esposo falamos muito sobre isso e a prática do sexo. Hoje, já não tão importante. No começo de nosso namoro, foi importante. Hoje, nem tanto. Estou como devota há 20 anos e sei que tenho muito ainda para aprender.
na prática da devoção. Mas a prática dos santos nomes faz o casal de devotos colocar sempre a prática dos santos nomes no lugar do sexo. É algo natural na prática da medida do tamanho da devoção para com os gozos dos sentidos. Está correto? Sim, não só o santo nome, o Amrita Didi. O serviço devocional, em geral. Pregar, cantar o santo nome, sem dúvida, é muito importante para nós. Mas a pregação se tem algo que Krishna gosta mais, é que nós preguemos para os outros sob a consciência dele. Então, tudo isso, o serviço devocional, as 9 práticas devocionais principais que nós executamos, mas não são somente as 9, porque seguir Ekadashi não está nas 9, está nos 64. São 64 práticas devocionais. Bhakti Angas chama. Bhakti é devoção, Angas são braços. Então são 64 braços da devoção. É seguir Ekadashi, fazer o jejum no dia próprio, quando tem aparecimento de Krishna, enfim, tem várias datas que temos que seguir as coisas. Seguir os princípios, tudo isso vai limpando nossa alma. Somente com a limpeza da alma vamos conseguir gradativamente nos livrar dos desejos materiais. E você tem razão, com a prática correta, mas tem que ser a prática correta, você vai se livrando disso. E a própria idade também. A natureza é sábia. Deus fez tudo. A natureza é sábia. A mulher chega numa certa idade, ela entra na menopausa. O que acontece na menopausa? Ela não tem mais fertilidade. E o que acontece nessa fase? Diminui a taxa de hormônio, de produção de hormônio na mulher. Para que isso? Porque ela não vai mais procriar. Para que ela vai ter aquela quantidade de estrógeno, de testosterona, enfim, de tudo? Então, o corpo começa a diminuir. Mas aí o ser humano, para continuar no desfrute, o que ele faz? Tem reposição hormonal, tem isso, tem aquilo. Para quê? Para continuar no desfrute. Então, Deus já fez tudo natural. Com a idade, você vai perdendo a vontade, claro. Mas com a prática devocional, muito mais. Silachara Maharaj falou, se não tiver a prática devocional, não sei se vocês lembram a parte que ele comentou, que tem muitas pessoas de 70, 80 anos, homens, que estão procurando garotas de 18, 20 anos, 25 anos, tem idade para ser neta deles. Tem muito, como é dito na população, né? na gíria popular, é o velho babão. É o velho babão que não pode ver uma... Ele tem 60 anos, ele tem 70 anos, ele tem 80 anos. Ele vê uma garota bonita de 20, 25 anos, ele fica babando, é o velho babão. Ele não tem noção que ele está com 80 anos. E como diz Shilachara Maharaj, a pessoa está com 80 anos, vai querer casar, já está no fim da vida, e não casar assim, ele quer casar com uma menina de 25, porque ele buscou uma menina de 25, de 30 ou de 20? Porque ele quer o desfrute. Ele está no final da vida, nos últimos momentos da vida, ele ainda está pensando somente em desfrute. Então você tem razão, Amrita Didi. Ainda bem que você tem um marido que é devoto também, você é devota, e vocês estão perdendo isso. E não é só essa parte sexual, é tudo. É o desfrute de querer comer fora e não honrar a prachada.
é o desfrute de você querer tomar algo que te intoxica. Se você começa a limpar a alma, porque somente na alma, você começa a limpar a alma, o que vai acontecer? Você vai perdendo esse prazer inferior, porque é um prazer inferior. Quantos segundos dura? Quantos minutos dura esse prazer? É um prazer inferior. Limpando a alma, você vai buscar algo superior. É aquela história que Srila Govinda Maharaj falou para o devoto. Se você pensa pequeno, como você vai atingir algo grande? Então você tem plena razão, com o serviço devocional, o canto do santo nome da forma correta, seguindo o que o Guru orienta, um Guru fidedigno, você vai tirando todos esses prazeres sensoriais que nós queremos ainda. Desfrute, desfrute, desfrute. Nós só estamos aqui no mundo material porque quando fomos perguntados por Vishnu, no Brahma Jyoti, você quer me servir ou você quer ser servido? E nós escolhemos a forma errada naquele momento, faz muito tempo isso. Para chegar agora, para escutar o que eu estou falando, e vocês olhando aí no monitor, não sei onde vocês estão vendo, do celular, do computador, onde for, nós já passamos no mínimo por 8.400.000 vidas, 8.400.000 reencarnações, porque passamos por 8.400.000 espécies de ser vivo, para chegar no corpo humano, no mínimo. Então, viemos nesse processo de desfrute, 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 até chegar agora. Agora podemos ter a resposta correta. Na época, respondemos da forma errada para Deus. Mas agora podemos responder da forma correta. De que forma? Seguir o que o Guru orienta. E Deus está vendo dentro do nosso coração. Deus está na forma de Paramatma nos observando, observando a alma dentro do nosso coração. Não adianta você enganar o Guru, falar que você não come boga, que você não faz isso, que você não faz isso. Não adianta. Deus está dentro do nosso coração, vendo tudo. O Paramatma está lá. A função de Deus na forma de Paramatma é observar. Quando nós abandonarmos esse corpo, a alma abandonar esse corpo, Paramatma também abandona o corpo. Não tem sentido ele ficar no corpo se a alma não está lá, porque ele está observando a alma. Então não adianta querer enganar um, enganar o outro. Temos que ter essa consciência. E você deu um depoimento muito importante. Com a prática devocional, você vai perdendo essa vontade. E quanto mais nos elevarmos espiritualmente, mais perderemos essa vontade de desfrute material. Você vê se uma pessoa está elevada espiritualmente, você pode analisar através de o quanto ela quer desfrutar, o quanto ela ainda quer desfrutar, o quanto Srila Govinda Maharaj fala para dos sintomas de uma pessoa elevada espiritualmente, é se ela é humilde, tolerante, dá respeito e honra a todos sem querer em troca. Isso são as 4 qualidades que uma pessoa elevada tem, elevada espiritualmente tem. Então, tem alguns parâmetros que podemos ver para analisar a pessoa. Mas também não temos que olhar o defeito dos outros. Não temos que olhar o nosso, porque todo mundo desfruta materialmente. Como eu falei antes, eu não conheço praticamente ninguém que não desfrute materialmente. Com exceção das pessoas que eu acho que são devotos puros. Então, temos que seguir o nosso processo. Tentar ir acabando com esse desfrute. E Silachara Maharaj fala, não vamos esperar somente a alma nos limpar, não vamos esperar somente a alma estar limpa para controlarmos esses impulsos de desfrute. Temos a nossa inteligência também, que é um grande aliado nosso. A inteligência é um grande aliado nosso para nós nos controlarmos. Com comida, com o que for, com desfrute.
Quando você vai matar um inseto que está te perturbando, pense que o Paramatma está dentro dele. Deus está dentro do inseto. Você vai pensar 2 vezes antes de matar um pernilongo que está lhe incomodando à noite. Ou uma barata que você vê andando na sua casa. Ah, mas a barata transmite doença. Mas existem bilhões, trilhões de baratas. Você matando uma, você não vai impedir com que outra vá lá. Nem aranha, nem qualquer tipo de inseto. Principalmente o mosquito. O mosquito vai sugar uma microgota de sangue de você. E aí você pega uma raquete e estoura ele. Dá um choque nele. E Paramatma está nele. Temos que ver Deus em tudo. Por isso que não devemos comer comida que não vai para o altar. Por quê? Porque o cereal, a fruta, o que for, a verdura, tinha Deus dentro dela. E você matou-a, ou alguém matou para você comprar, para desfrute seu. Então, quando vai para Krishna, a planta morreu para se doar para Krishna. Ela vai ganhar mérito espiritual por isso. E aí você come ela, claro, precisamos de energia para viver. Srila Siddhartha Maharaj fala, em Kali Yuga não tem como não comer, não devemos ficar mais de 24 horas sem comer. Srila Siddhartha Maharaj explica isso, em Kali Yuga, na era que vivemos. Então, já que temos que comer, vamos honrar Prachada, em vez de comer pecado, de cometermos karma ruim, vamos ganhar mérito espiritual. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Tem outra pergunta da Annapurna agora. O Ekadashi amanhã. Ah, sim, Annapurna. Eu tinha esquecido de falar, mas eu ia falar até o final, se a minha memória lembrasse. É amanhã, Ekadashi no Brasil é amanhã. Já me informaram que na Espanha vai ser na quarta-feira, mas aqui no Brasil é amanhã. A que horas começa no Brasil? Então, o padrão é o seguinte, você hoje à meia-noite você para de comer. Aí, Srila Govinda Maharaj orienta para que nós fiquemos pelo menos até amanhã ao meio-dia sem comer nada. Essa orientação de Srila Govinda Maharaj. Na Índia é feito dessa forma. Você fica até meio-dia sem comer nada. Então você começa hoje à meia-noite, para de comer. Amanhã ao meio-dia você come sem comer grãos. Anukalpa chama, 100 grãos. O que seria grãos? Tem uma lista que foi postada hoje no Facebook e no grupo do Templo de São Paulo. Uma aula de Srila Govinda Maharaj falando sobre Ekadashi, o que podemos e o que não podemos. E ele explica também que é um dia de comer simples. Não adianta você querer falar, mas eu não comi grãos e tal, e aí você pega e faz uma lasanha de berinjela, você fica 2 dias, vai comprar a mussarela, você vai comprar a berinjela, fica 2 dias pensando somente no Ekadashi para comer a lasanha de berinjela. Não! A pessoa que está fazendo isso não entendeu. A orientação do Guru é comer simples e aumentar o serviço devocional no dia. Essa é a função de Ekadashi, aumentar o serviço devocional. Por quê? Porque Krishna é o dia que ele mais gosta de desfrutar. É o dia que ele mais aceita nosso serviço. Então temos que aumentar nosso serviço devocional. Não pensarmos na nossa língua, na nossa gula. Comer simples. Na Índia o que se come normalmente? Batata, pepino, verdura, couve-flor, brócolis, amendoim, tapioca, que é feito de mandioca. Enfim, qualquer coisa você pode comer que não tenha grãos. E tome cuidado com derivados, farinhas. Tome cuidado com óleo, principalmente, porque se você comer fora, com certeza você vai quebrar o voto de Ekadashi. Porque a maioria dos locais cozinha com óleo de soja, que é mais barato.
Ah, mas aquele restaurante é melhor, ele cozinha com milho, óleo de milho, não importa, canola, não importa. Quem vai cozinhar com óleo de girassol, que custa o dobro do preço dos outros óleos? Ou cozinhar com azeite puro? Então, faça em casa a comida, vá trabalhar, leve a comida, leve fruta, procure comer o que você fizer, não coma fora, principalmente no dia de Kadashi, porque vai ter grãos. Com certeza terá grãos. Então, essa é a orientação. Meio-dia, da meia-noite de hoje até o meio-dia da manhã, não coma nada, depois coma 100 grãos. E aí, o horário de quebrar de Kadashi, eu não me lembro de cor, mas creio que é das 6h, eu não lembro direito, 6h40, não lembro. Das 6 e pouco até as 10 e pouco. Eu postei também no Facebook e no grupo do Templo de WhatsApp de São Paulo, o horário de quebrar o jejum comendo grãos na quarta-feira. Foi postado. Então, não sei se foi claro que hora começa, mas é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Vamos terminar de ler pelo menos o prefácio, que é rápido, e aí amanhã continuaremos com a leitura. Amanhã iremos para a introdução. Sua Divina Graça nos informou que o anelo íntimo do coração pelo êxtase, encanto e doçura guia-o na busca por Sri Krishna, a realidade, o belo. A concepção Krishna da divindade é tão irresistível que até mesmo o próprio Krishna é subjugado por sua própria potência e está loucamente ocupado em provar sua própria doçura, dançando em êxtase, e desse modo distribuindo essa doçura aos outros. No Sri Chaitanya Charitamrita, Srila Krishnadasa Kaviraj Goswami descreve que enquanto dançava no Ratha Yatra, Sri Chaitanya Mahaprabhu às vezes caía num desmaio estático e parecia uma montanha dourada rolando no chão. Srila Siddhar Maharaj descreve que, na agonia da separação que sentia de Krishna, erupções estáticas de êxtase fluíam como lava do coração do vulcão dourado de amor divino, Sri Chaitanya Mahaprabhu. E agora, na busca amorosa ao servo perdido, descobrimos que o coração do Senhor é tal que ele também sente a agonia da separação de seus devotos caídos. E do mesmo modo que eles estão ocupados em procurar por ele se ocupa também numa busca amorosa a seus servos perdidos. Bhakti Sudhir Goswami. Então, Krishna ele está em busca da nossa alma, porque nós somos a alma. Ele está em busca amorosa a nós. Ele sente a separação. Ele nos ama, ele sente esse amor em separação. Então ele tenta de toda forma purificar nossa alma. Então, isso que as pessoas não compreendem, eu sei que é muito difícil compreender isso, no Ocidente pelo menos, é muito difícil compreender, mas tudo que Krishna nos dá, qualquer obstáculo, doença, problema financeiro, a Covid-19, qualquer coisa que Krishna nos dá, é para purificar nossa alma. Por quê? Porque Ele quer que nossa alma vá morar com Ele no mundo transcendental. Ele quer que nós, na verdade não é nossa alma, porque nós somos a alma. Ele quer que nós vamos morar com Ele no mundo transcendental. A maioria das almas está lá com Ele. Nós somos um quarto. Nós que eu digo, o mundo material é praticamente infinito o número de almas que tem no mundo material, porque cada átomo tem alma. Imagina a quantidade de átomos que tem no mundo material. Não dá para conceber isso. Quem conhece um pouquinho de química, mesmo quem não conhece, não dá para conceber quantos átomos tem no mundo material.
em todos os planos materiais. E nós somos a minoria, nós somos 1/4. Mas ele quer resgatar esse 1/4 que está aqui. Ele quer nos resgatar. Só depende de nós. Então, ele dá as dificuldades para purificar nossa alma. Não é para nós pedirmos para tirar a dificuldade, porque isso vai retardar o processo de purificar a alma. Mesmo porque ele não vai tirar a dificuldade. Ele somente vai tirar a dificuldade quando a alma estiver totalmente limpa, pura. E quando isso acontece? Em Sharanagati, a entrega total a Deus. Quando a alma estiver totalmente entregue a Deus, Sharanagati, isso o Rupa Goswami fala no seu livro Bhakta Rasamrita Sindhu. Rupa Goswami é o Goswami de Vrindavana que nos dá a prática devocional. Então ele fala, a única forma de Krishna tirar todo o nosso karma das vidas anteriores, dessa vida, é se entregar totalmente a Ele. Por quê? Porque nós não precisamos mais ter karma para purificar a alma. Porque no momento que você atinge Sharanagati, a tua alma já está limpa. Para que você vai cumprir alguma dificuldade na sua vida se a tua alma já está limpa? E o objetivo da dificuldade é limpar a alma, purificar a alma. Eu acho que é bem claro isso, né? É uma forma clara de compreender que a dificuldade é para purificar a alma. Qualquer adversidade que nós tenhamos com relacionamento, com dinheiro, com saúde, com qualquer coisa, é para purificar a alma. Deus, Ele nos dá o ambiente perfeito para nós purificarmos a alma. Porque Ele está preocupado com a alma. Quantos corpos nós já tivemos? Nós já fomos tigre, leão, já morremos na África, claro. Já fomos zebra, algum leão já nos matou, alguma leoa, né? Porque quem caça é a leoa. Já fomos tudo isso, já passamos por isso. Estamos preocupados agora com a Covid-19. Krishna nos dá tudo para purificar nossa alma. Temos que ter essa consciência. Essa é a consciência de Krishna. A outra consciência é a consciência material. E a consciência material, como diz Srila Siddhar Maharaj, é a consciência animal. A consciência animal que nós temos que ter algum lugar para dormir, alguma comida para comer, ter como nos defender do predador e fazer sexo para procriar. Essa é a consciência animal. O animal só pensa nisso. Ele vem para essa vida na terra, a alma vem no corpo de um animal, ele só vai pensar nisso. Mas o ser humano tem a possibilidade de pensar em outra coisa, em Deus. Por isso que o ser humano é uma dádiva nós estarmos no corpo de ser humano agora. É o melhor corpo no melhor local, a Terra, ser humano na Terra, o melhor corpo no melhor lugar, melhor local para nos elevarmos espiritualmente. Até os semideuses querem ter um corpo humano na Terra. Nós temos a possibilidade de evoluir muito mais do que um semideus. Então temos que fazer isso. Se queremos Deus, temos que fazer isso. Se não queremos Deus, como eu já escutei algumas vezes, até devotos falando, eu adoro essa vida material, eu quero voltar desfrutando. Então, continue fazendo isso que você vai voltar. Não sei se desfrutando, porque não sabemos a próxima vida se vamos ter desfrute ou somente sofrimento. Ou se seremos ser humano, ou cachorro, ou planta, ou inseto. Não sabemos. Mas a única chance que temos de servir Deus é nesse corpo humano. Então vamos aproveitar essa vida até o último dia, até o último minuto, como o Srila Acharya Maharaj fala. Vamos aproveitar até o último minuto. Só para terminar, elucidar o que foi falado, eu lembro que uma devota, Brahmacharini, veio para São Paulo e ela comentou: tudo é um nível de consciência.
Estamos no nível de consciência hoje achando que o desfrute material é algo supremo, é o que podemos ter de melhor, mas não é. E ela deu o exemplo de uma larva que vive no excremento, a larva que vive nas fezes. Se você tirar a larva das fezes e colocá-la do lado, daqui a pouco ela volta para aquele local. Por quê? Porque no nível de consciência ela acha que aquele local é um ambiente perfeito para ela ser feliz. E nós estamos no mundo material achando que aqui a felicidade plena é o desfrute material, o conforto, o desfrute material e tudo isso, o desfrute dos sentidos. E para concluir, eu lembro que Shripad Tapasi Maharaj, quando ele estava doente, ele me contou que uma vez ele estava no hospital e tinha um senhor bem idoso, deitado na cama, muito mal. Ele não conseguia comer sozinho. Para comer tinha que alguém, uma técnica de enfermagem, colocar comida na boca dele. Enfim, ele não conseguia nem comer sozinho. E aí Shripad Tapasi Maharaj falou que ela pegou e virou de costa para ele assim, para sair do quarto, e ele pegou e deu aquela olhada para ela com desejo nela. Então veja só, uma pessoa moribunda, a pessoa está morrendo, não consegue nem comer sozinho, um idoso, ele ainda está com a mente pensando naquilo, como tinha um programa de TV que falava, você só pensa naquilo. Então, aquele senhor estava morrendo e só pensava naquilo. Por quê? Porque ele não fez a prática devocional, ele não se dedicou a Deus. Então, ele vai morrer pensando naquilo. E a mente, os desejos vão para a próxima vida também. A pessoa não se livra dos desejos, a mente vai para a próxima vida. Os inimigos vão para a próxima vida. Então temos que praticar para não chegar no estágio de uma pessoa assim, que está quase morrendo e ainda está pensando num negócio que é totalmente absurdo para ele naquela situação, mas a mente dele ainda está pensando nisso. Só para concluir, eu quis contar o que Shripad Tapasi Maharaj me contou, porque eu achei apropriado. E amanhã continuaremos com o programa. Amanhã, terça-feira, iremos dar aula para aquele grupo do Hugo. A semana passada, terça-feira passada, até o momento, tiveram mais de 19.200 visualizações no canal dele. Falei sobre reencarnação. Amanhã continuaremos o assunto sobre reencarnação e o título será Reencarnação, não somos esse corpo. Então não posso falar muito pesado para essa turma, claro, porque é uma turma que nunca ouviu falar praticamente nada sobre a consciência de Krishna, mas temos que esclarecer alguns pontos para eles, a verdade. Então, amanhã das 7 às 8, das 19 às 20, teremos o Kirtan, né? Com o Arati, com o Parikrama Tulasi, com o Vandana e as canções. E às 20 horas começaremos a aula. Até amanhã, uma boa noite para todos. Meu Dadavati Pranam. E tentem controlar com a inteligência o desejo que nós temos. Eu estou claro incluído nisso porque tenho muitos desejos como todos vocês. Então, vamos controlar os desejos com a inteligência. Dandavati Pranam.